Voltei! Oiê! Hoje vim falar do Fox. Livrinho lindo, olha só. Ele é escrito pela Kristen Dalclerks e é vendido pela Arqueiro. Esse livro, ele é um livro de distopia futurística em que os Estados Unidos tá sofrendo uma lavagem cerebral. Não, as mulheres dos Estados Unidos estão proibidas de falar mais de 100 palavras por dia. Os homens estão num regime opressor em que só eles podem trabalhar, só eles podem ter conta no banco, só eles podem ter passaporte, só eles podem fazer alguma coisa no país. Eles podem votar, eles podem dominar suas mulheres, transar à força, qualquer coisa. Existem prostíbulos para as mulheres que não têm família e existem holocaustos, não é bem holocaustos, porque aqui eles não falam holocausto, mas falam centros de reabilitações para gays, lésbicas. Existem centros de reabilitações para quem sente prazer, em vez de só procriar e transar quando o parceiro tem vontade. Existe a censura das mulheres, porque elas só podem falar 100 palavras por dia. Elas têm um relógio no pulso que dá choque para elas conforme elas vão falando mais que 100 palavras. Tanto que uma das personagens, infelizmente, acaba com a mão toda queimada, quase morre por causa desse relógio e porque ela falou a mais. E é tão forte o choque desse relógio que você simplesmente desmaia. Todas as meninas, desde bebês até adultas, idosas, estão com esse relógio, que não é bem um relógio, né? É uma pulseira de choque, e estão com esse contador de palavras. Então, eu já teria tomado 1000 choques só nisso daqui. Porém, o livro é contado pela personagem, que é uma linguística. E como eu tô fazendo letras, eu tava fazendo linguística, ela é uma sociolinguística. Eu marquei as partes que falam de linguística, são 3 partes só, que eu usei pra pesquisar algumas coisas. Bem legal. Teria complementado bastante meus trabalhos em linguística na FURB, mas tudo bem, agora já foi semestre e eu só li esse livro depois. O nome dessa linguística é Gianni, ela é casada com Patrick e tem 4 filhos. Ela tem o Steven, que é o mais velho, tem os 2 gêmeos e a filha mais nova dela, que também já tem a pulseira, mesmo tendo 5 anos. E que é a pessoa que mantém ela na linha, porque como ela era uma sociolinguista, ela trabalhava com a parte do cérebro que faz você se comunicar, que se você sofrer um acidente, você perde a capacidade de comunicar, o airbag, é um nome assim meio estranho, a parte do cérebro. Eu fui até pesquisar essa parte do cérebro, existem pesquisas que estão sendo feitas nessa parte do cérebro, como esse livro trata, mas não do jeito que ele trata, entendeu? Esse livro vai falar de como essa sociedade vai tentar usar essa parte do cérebro para criar uma cura para quem não consegue se comunicar e, ao mesmo tempo, criar uma doença para que determinadas pessoas não consigam se comunicar. E espalhar isso como? Eles cogitam, ao longo do livro, espalhar essa doença que eles estão tentando curar por água ou por alguma coisa que eles possam atacar os outros países. Porque o Vox, essa comunidade, é só aceita nos Estados Unidos. Os outros países não participam disso. E ele até vira piada que os Estados Unidos está ficando conservador, que as mulheres têm que se vestir de um determinado jeito, que têm que se comportar de um jeito, têm que ir para escolas específicas. Bem o conto de Aya, só que com um tonzinho de Jogos Vorazes, porque
essa pesquisadora, ela é chamada para curar o irmão do presidente. Então eles vão fazer que sofreu um acidente e teve essa parte do cérebro, que é aqui atrás, afetada. E ela tem que resolver esse problema, né? Então ela já tinha mais ou menos um processo de pesquisa. Ela fazia isso com uma pesquisadora do campo também, uma médica que trabalhava no campo de linguística, e o seu parceiro italiano, lindão, parceiro de estudo e amante romântico, porque ela é casada com o Patrick, mas ela tem um amante que se chama Rossi, o italiano gostosão. E assim, a história é ela tentando achar essa cura e descobrindo esses passos a passos do que está acontecendo na sociedade por baixo dos panos. Porque até então só os homens poderiam ter alguma coisa. Nela descobre uma revolução, tipo bem Katniss Everdeen. E por isso que esse é um dos livros que ganhou um lugarzinho do lado dos Jogos Vorazes. Porque ela faz toda uma revolta científica na linguística, sabe? Tipo, ela vai fazer experimentos científicos nesse livro. Ela vai testar coisas em ratos e vai ser atacada por macaco, e que ela também vai usar como cobaia. Vai ter assassinato, vai ter intriga. Esse livro é muito bom. Ele também não tem cenas explícitas de sexo, então ele pode ser lido por qualquer idade, para qualquer idade mesmo. Ele é a linguagem dele é um pouco simples e não tem tanta descrição, então é um livro bem fácil de ler, assim, ele é bem fluido. Os personagens não têm tantas características. Engraçado que ela descreve mais características físicas dos personagens negros e dos homens. As mulheres ela descreve muito superficialmente e dá um toque de como se fosse escrito por um homem dessa época, sabe? Mesmo a personagem principal sendo narrada na primeira pessoa, você fica assim, ela não tem, ela não tem a percepção, tipo, a parede é branca, que nem alguns autores, sabe? Ela expõe mesmo, assim, as coisas, ela vai e volta nas memórias da personagem, ela também surpreende muito com o final desse livro, muito. E tudo que eu falei até agora, tô no começo. Então, o final vai ter... É que, assim, é tudo meio que por baixo dos panos mesmo. Os caras tomam poder e... Eles tomam poder e simplesmente no dia seguinte já estão tirando as mulheres de casa, já estão colocando os relógios. E é engraçado porque até ela entender que tá sendo usado o trabalho dela, pra que ela foi chamada e tudo, ela tá trabalhando tranquilamente, ela tá feliz que tiraram o relógio dela e o da filha dela, que foi uma exigência dela, pra ela poder voltar a estudar, porque as mulheres não podiam estudar, elas só estudavam até uma determinada idade, cozinhas e essas coisas nessa sociedade agora. E daí ela consegue voltar a estudar, ela consegue voltar a pesquisar uma coisa que poderia salvar a humanidade, e o governo não quer salvar a humanidade, ele quer usar isso como uma arma. E daí a gente entra no quesito que, tipo, é uma distopia, mas não tá tão longe da realidade. Então, todo carinho do mundo para essa autora e para esse livro. Pena que ele é livro único. Porque se ele tivesse um filho, eu tava lendo o filho também. Coisa bem linda de mamãe. Então é isso. Eu fiz a resenha desse livro, talvez eu tenha dado alguns spoilers, mas eu tô precisando conversar. E eu sei que eu converso melhor falando de livros e talvez com uma câmera, porque minha mãe fica achando que eu tô dando spoiler pra ela. Ela nunca vai conversar comigo sobre os livros. Então eu vim aqui dar spoiler pra vocês. Que não é spoiler, porque eu só contei o começo da história. E tem bastante página. Então vai lá e vem conversar comigo. Beijinho, curte aí, pô.